Olá a todos, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Então, o professor vai fazer mais uma introdução, né, dos novos conteúdos, né? E agora vamos trabalhar aí com o conceito de transformações gasosas, tá? Bom, nas transferências de calor, tá? No início da unidade, estava dizendo muito sobre as transferências de calor, né? De um meio material e também de um gás. Tá? Então, de um meio de material, a gente trabalhou sobre, estudando o que vinha a ser temperatura, o que vinha a ser calor, né? Temperatura, grau médio de agitação das moléculas. Calor é a transferência, né, do corpo de maior para o corpo de menor, né, até atingirmos o equilíbrio térmico, né? E esse processo de transferência, ele se resumia de três maneiras, né? Entre elas aí, o primeiro seria condução, convecção e irradiação, tá? Estudando, explicando para vocês os conceitos, né? E agora chegamos às transformações gasosas, tá? A transformação gasosa tem um exemplo bem simples, né? Que todo mundo já deve ter vivenciado. Quando você pega uma latinha de spray, né? E você vai usar essa latinha e sem querer você coloca o dedo na ponta, tá? Às vezes quando você coloca o dedo na ponta da latinha, quando você fazer uma pintura, você sente que está bem gelado, tá? Por que está bem gelado? Porque existe uma mudança de fase, tá? Então, muitas vezes, dentro do recipiente, tá? Ele está no estado líquido, tá? Então, pode ser comum latinha de spray, aerosol, né? Desodorante. Então, essa mudança de estado, né? Devido a essa alta pressão interna, tá? Até existe alguns rótulos que deixam muito claro que não devemos superaquecer ou perfurar, né? Devido a essa alta pressão, pode acontecer aí um dano, um acidente, explodir, na realidade, né? Como se fosse uma alta pressão de pneus aí, de qualquer tipo de veículos automotores. Bom, mas vamos lá. Então, aqui a nossa apostila traz uma representação disso, né? Transformações gasosas, tá? Mostrando alguns detalhes aí. Então, os aerosóis são partículas de líquidos e sólidos que se dispersam em um gás. Elas são tipicamente confinadas em alta pressão no interior do recipiente que contém um aviso para não serem perfurados ou reutilizados, como o professor comentou. Os aerosóis são muito frequentes em desodorantes, pois são práticos a aplicação do produto. Seu funcionamento está ligado, né, ao estudo dos gases, em particular, com o que acontece entre outras variáveis. Então, eu tenho lá pressão, né, volume e temperatura. Então, chegamos aos conceitos, os três mais importantes, né? Então, esse conceito de pressão constante, volume constante e temperatura constante. Então, eu posso citar, né, que eu vou trabalhar com o conteúdo envolvendo isocórica, isobárica, isotérmica, né, isocórica ou isométrica. Está se tornando muito comum aí vocês verem esse assunto também na disciplina de química, né? Então, é um momento que trabalhamos tanto em física quanto em química esse conteúdo. O professor tinha falado que dentro de recipientes aí com alta pressão, é muito comum vermos corpos em estado líquido, né? Então, por exemplo, às vezes o volume que está dentro do recipiente está no estado líquido, tá? E aí, quando você comprime ele, ele vai mudar, né? Devido a essa mudança de pressão interna para externa, e podendo chegar a essa mudança do estado líquido para o estado de gás, tá? E como é uma pressão repentina, muito rápida, né? Ele tem uma queda de temperatura. Por que queda de temperatura? Porque perde temperatura instantaneamente para o meio externo, tá? Quando você vê acabar, por exemplo, o gás, né? Muito comum você ver acabar o gás aí de uma residência, talvez, e as pessoas tem gente que tem costume de deitar o gás, né? Pegar o botijão, né? É aconselhável fazer isso, jamais, né? Mas se você deitar o botijão, tá? Você consegue aproveitar um pouquinho mais desse gás. Por que a pessoa faz isso? Porque como o botijão, o líquido que está lá dentro, de gás, né? Ele está assim, no estado líquido. Quando você muda a pressão dele,
ele consegue usar mais um pouquinho, o restinho lá que tá, digamos assim, né? Mas geralmente não vai vazar, porque tem uma válvula que vai impedir esse retorno, né? Só que essa válvula só funciona no sentido de fora para dentro, pode de dentro para fora, pode ocasionar o vazamento, né? É comum algumas pessoas fazerem isso, mas jamais é aconselhado, né? Lembrando que o botijão de gás ele não vai explodir, não vai estourar nunca, mas ele pode ter um risco, né, de incêndio aí muito alto, né? Então, tomar muito cuidado aí. Bom, vamos na sequência aqui então. Os gases são fluidos, né, que ocupam todo o volume do recipiente no qual está confinado. Por conta dessa propriedade, podemos expandir, aumentar o volume ou comprimir a redução desse volume, conforme a pressão a qual está submetido. O aumento da pressão aplicada sobre um gás pode provocar uma mudança de estado, uma mudança de fase. Por isso, dentro de um cilindro de gás ou outros gases, a substância pode ser encontrada em estado líquido, como o professor comentou. Aqui tem a parte de conexão, que vai falar um pouquinho sobre outros tipos de gases e suas reações, no caso o argônio, né, que é a base do, se eu fizer argônio e neônio, eu tenho o plasma, tá? Mas é para outros casos. Gás ideal, né? Gases ideais. É muito comum vocês verem essa palavra ideal em física, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com a parte de força, né? Você vê a pessoa falar sobre polias, né? O que é uma polia ideal? Né? Uma polia que não tem atrito aí com a massa desprezível. Então, quando eu falar em gases ideais, o que é um gás ideal? Tá? Qual que é o estado da matéria de um gás? Lembrando que o líquido ele não tem forma definida, né? Então, o líquido não vai ter forma definida, assim como um gás também não tem, né? A forma do gás é exatamente a forma que ele se encontra no material, né? No meio material, tá? O meio que ele se encontra, o recipiente que ele se encontra é a forma que ele tem. Então, a gente tem que tomar cuidado aí nas interpretações, né? E as suas moléculas, né, vão bater na parede do recipiente. Existem algumas características, entre elas aí, eles ter as moléculas, seus átomos ser do mesmo tamanho, eles ser completamente elásticos. Vamos ver aqui na nossa teoria, né? Nessa unidade vamos estudar então o comportamento dos gases, né, e de uma forma adequada aos seus modelos idealizadores, né? São por isso denominados gases ideais. Vamos para algumas características dele. Tá aqui, ó. As moléculas que compõem, né, que comportam possuem a mesma massa. Né? O volume das moléculas pode ser desprezíveis em relação ao volume do recipiente. O volume ocupado pelo gás determinado pelo recipiente que contém e suas partículas estão distribuídas uniformemente, ocupando todo o volume. Apresentam, né, movimento aleatório, regido pelas leis de Newton. Consideram-se desprezíveis as forças gravitacionais, né, e elétricas entre as moléculas, uma vez que estão à mesma distância. As colisões das moléculas entre si, nas suas paredes recipientes, são perfeitamente elásticas. Então, um gás ideal é um gás que tem pouco atrito, né? Ele vai bater na parede do recipiente de forma elástica, vai retornar. Como ele é do mesmo material, os átomos são do mesmo tamanho, então são regulares, e seria um gás ideal. Existe, né? Muito pouco. Praticamente aí é só mais na teoria, tá? Só para a gente poder fazer os estudos dos três processos aí, isobárica, isotérmica e isométrica. Os gases reais que encontramos na natureza podem ser considerados gases ideais, em temperaturas elevadas e pressões baixas. Então, aí que está o detalhe, né? Se eu tiver que esse gás uma temperatura ambiente, eu não tenho uma temperatura adequada para um gás ser ideal, né? Essa temperatura está elevada. Então, para que um gás ele esteja em uma temperatura ideal, a gente pode falar que ele está em temperatura elevada, por quê? Porque todas as moléculas estão na mesma movimentação, certo? E também baixas pressões porque ele vai estar concentrado. Então, o gás, para ser ideal, ele pode ter uma alta temperatura, ou seja, uma excitação máxima, ou uma baixa temperatura, que seria uma excitação mínima, né? Então, as moléculas estariam concentradas no ponto mínimo, né? Ou concentradas aí ou excitadas no ponto máximo, tá? E aí nós temos definição as suas constantes, então, as principais propriedades que definem, né, o estado da matéria seriam volume, né, volume constante, pressão constante e temperatura. Então, alguns nomes, né? Então, volume constante eu tenho a isocórica, pressão constante a isobárica e temperatura constante a isotérmica. Então, isocórica seria volume constante ou isométrica, tá?
Isobárica, pressão constante, e isotérmica, temperatura constante. Bom, com isso, né, a gente chega nas definições aí dessas três formas. Né? A constante universal dos gases, a gente fala constante universal dos gases, é P1 vezes V1 dividido por T1, ou seja, pressão 1 vezes temperatura 1 dividido por pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1, igual pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Isso é a fórmula da constante universal dos gases. A partir do momento, né, que eu começo a trabalhar de forma detalhada uma por uma, eu vou ter as leis, né? Então seria aqui, nós vamos trabalhar em sala, depois na live, né? Lei de Gay-Lussac, isocórica, volume constante. Então se o volume é constante, ele é constante antes e depois, por isso que ele desaparece e fica essa fórmula aqui, ó. Olha lá, pressão e temperatura, tá? Se eu tiver isobárica, pressão constante, a pressão vai desaparecer do lado esquerdo e do lado direito da equação, né? E vai ficar somente o volume e temperatura, tá? Depois, nós vamos ter a isotérmica, né? Isotérmica, a temperatura vai ser constante, temperatura constante, consequentemente, aí, nós vamos ter o volume e pressão, tá? Tá aqui, ó, volume e pressão. E uma coisa que a gente precisa explicar para vocês é quando nós formos falar aqui, ó, a lei constante dos gases, chamada de equação de Clapeyron. Qual que é a equação de Clapeyron aí? A equação de Clapeyron é quando eu trabalho com gás independente. Então, por exemplo, se eu trabalhar com gás sozinho, só aquele tipo de gás, eu tenho a equação de Clapeyron, que é definida assim, ó. Aqui tem todo o processo matemático, como se fez, né? Pressão que multiplica volume igual número de mols vezes a constante, né? Vezes a temperatura. Isso para um gás independente. A partir do momento que eu estiver estudando mais de um gás, né, dois ou mais gases, eu vou ter que trabalhar daí com esses paralelos, né, ou seja, fazendo as fórmulas aí, isobárica, isotérmica, isocórica, tá? Isso nós vamos fazer na live aí. Hoje, nessa aula, foi só uma pequena introdução do que nós vamos estudar. Lembrando que a constante universal dos gases seria essa aqui, 0,082 atm por litro, né, de Kelvin vezes mol, envolvendo temperatura. Beleza? Então, a próxima aula a gente dá continuidade aos conteúdos e a gente desenvolve melhor essas fórmulas aí em aula. Valeu? Forte abraço aí, até a próxima aula. Beijão a todos, até mais.